Saudações, camaradas. Como é que vocês estão aí? Hoje é terça-feira, dia 8. Espero que vocês nem liguem para a minha voz, ela está oscilando. Não sei se eu tô rouco ou se eu tô normal, mas aí ela fica assim, ela fica assim, aí fica, sabe? Um dos meus primeiros episódios aqui no canal foi assim também, com a voz oscilando. Espero também que vocês não liguem para o barulho do climatizador de ar aí atrás. E é isso, como é que vocês estão? Eu tenho alguns recados também para dar. Que eu vou começar a ler a Divina Comédia próxima semana, provavelmente, ou então no final desta aqui mesmo. Acho que no final dessa, ou quarta ou quinta, sei lá. Ou sexta mesmo. Cara, minha voz não melhora, tá difícil. E é isso, eu vou começar a ler a Divina Comédia. A minha versão é a da Nova Fronteira, traduzida pelo mestre Cristiano Martins e ilustrada pelo cavalheiro Gustave Doré. E se vocês quiserem começar a ler também a Divina Comédia comigo, é só falar aí embaixo nos comentários ou mandar alguma coisa no Facebook ou no Instagram, que a gente pode ir discutindo os cantos, os capítulos, a gente pode ir conversando sobre o que a gente achou da obra, impressões, reações imediatas, sabe, à leitura. Eu vou tossir mais uma vez, um segundo. Tá melhorando, 1, 2. Mesma merda. Vai assim, vai. Acelera. Que eu não aguento mais aqui, cara, ficar gravando, aí quando minha voz dá um vazão, tipo... Aí eu paro de gravar e começo tudo de novo. Porque eu não quero editar também. Ficar editando o que eu falo fica muito tendencioso e retardado também. Eu me sinto um vigarista fazendo isso, não sei porquê. Mas e aí, como é que está o ano de vocês? 8 dias já, né? E... muito bem, já começou aí suas resoluções de ano novo? O que você está fazendo para ser um homem melhor? Ou você não acredita nesses memes e não tá nem aí, tá indo normalmente lá pro teu trabalho, então não tá estudando, tá curtindo férias, ou tá estudando, mas tá meio meh? Como é que tu tá aí? Ai, meu Deus do céu. Esse podcast vai ser sob muita agonia. Você está fazendo aquilo pelo qual você é apaixonado? Todo mundo tem alguma coisa pelo qual é apaixonado. Se você não sabe é porque você está cego. Ou você é aqueles que tem paixão pelo empenho per se. Eu acabei de perceber que existem pessoas que têm paixão pelo empenho, pelo estudo, pelo trabalho duro per se, mais do que pelo objeto de estudo ou de empenho. Isso é muito interessante. E eu descobri que eu sou um desses. Eu tenho mais prazer em acordar 6:30 da manhã para estudar do que para estudar aquilo que de fato eu quero. Mas quando eu chego encarando os materiais de estudo, eu não amoleço, porque eu tenho vontade de estudar. Simplesmente pelo estudo per se. É engraçado, né? Meio curioso. Eu acho que isso distrai minha cabeça de certa forma. E é uma maneira de eu tentar me aperfeiçoar e ficar em contato com as coisas que eu gosto, mas não gosto tanto quanto o empenho per se. Dá pra ouvir um barulho? Eu acho que vocês vão achar que é um rato. Ouvi. Porque é o meu climatizador dando as birolas aqui. Enfim, hoje nós falaremos sobre empenho e sobre um cara que foi o mestre do empenho e sobre o livro que ele escreveu. Vamos fazer aqui uma revisão breve, rápida, não quero me alongar muito também, mas eu quero fazer uma reflexão sobre o empenho, né? Sobre dar duro, digamos assim, em algo, ao mesmo tempo que eu falo sobre o que eu diria que é o meu livro predileto, e que esse livro, para os cristãos aí que me ouvem, ele conversa diretamente com a Bíblia. Então se você não leu, já começa aí um dos motivos para você ler, que é O Mestre e Margarida. É um livro pelo qual eu estou apaixonado. Eu li ele há pouco menos de 3 meses ou 2.
E eu posso dizer sim, com certeza, é o meu livro predileto. Ele me agradou mais do que Os Irmãos Karamazov, porque ele é um livro completo. Ele vai ter aquilo que vai te fazer pensar pra caramba, vai ter uma crítica moral muito forte. Ele é bem escrito, ele é muito bem dividido. Por exemplo, se eu não me engano, a Divina Comédia, ó. Os Irmãos Karamazov, ele é dividido, mas ele tem poucas divisões. Principalmente a divisão de tomos, né? Ele é dividido em 2 livros, né? Que é a primeira parte e a segunda parte, basicamente isso. A primeira parte falando do pai, per se, e a segunda parte falando ali do Alyosha, com a relação dele com Kolya, com Alyosha, etc. Já o Mestre e a Margarida, ele é extremamente bem dividido. São 20 e poucos capítulos, com entre 10 e 20 páginas cada capítulo. Eu acho que com exceção do Baile de Satã, que é o meu segundo capítulo predileto, que ele é um pouco mais longo. Mas é um livro extremamente bem dividido, e ele é um livro tão bem trabalhado, ele trata sobre todos os assuntos que um livro precisa ter para ele ser considerado grandioso. Ele é um livro fantástico, ele tem um certo elemento fantástico nele. Ele é um livro engraçado pra caralho. Eu não sei se vocês já riram lendo algum livro. Suponho que não, porque pro brasileiro leitura e diversão e comédia é algo que não se encaixa muito. Geralmente a gente assiste alguma coisa, vê teatro, blá blá blá. Mas existem livros como, por exemplo, O Duplo Crocodilo, do Dostoiévski. E pra mim o que superou agora também, até no nível de humor, O Mestre e Margarida superou pra mim os dois. Que tem algumas partes que você chora de tanto rir. Eu chorei de rir na parte que eles estão sobrevoando Moscou, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aqui vai ter spoiler também. Não se preocupe com spoiler, confia em mim. Na verdade, eu sou da opinião de que spoiler não existe. Realmente, isso não existe. Isso é pra obra que é realmente muito fraca. Pro cara ficar com medo do spoiler é porque a história, o substrato da história é mais importante do que o substrato moral ou mais importante do que o prazer da leitura per se. O que é um erro grave. Deixa eu fechar aqui a janela. Pronto. Que nem a vida mesmo. Muita gente aqui fala. É um exemplo esdrúxulo, mas serve também. Eu quero ser rico, não sei o que, não vejo a hora de ser rico, não vejo a hora de ter isso, não vejo a hora de ter aquilo. O que não faz sentido nenhum, porque você mais ou menos está falando, eu quero virar algumas páginas da minha vida e chegar logo na parte em que eu recebo algum tipo de prazer. Mesma coisa com o livro. É a mesma coisa com a vida também. Você não pode pular partes, você não pode querer ler simplesmente pela história. Mas a jornada e o que há contido, e o que há na jornada, há contido, eu acho que é redundante, né? E o que há na jornada é o mais importante. Você não lê o livro para saber que no final o personagem X morreu. Você lê o livro com a intenção de aproveitar, de saborear as lições morais que dele você pode tirar. Com exceção de muitos raros casos, são exceção. E, por exemplo, os Irmãos Karamazov têm esse negócio de que na história per se existe uma coisa fundamental para o entendimento dela, que eu não vou contar aqui, é óbvio, porque isso faz parte do livro. Que é um quarto elemento que aparece aí, né? Mas muito mais importante do que isso é o extrato moral da história, sim. Mas isso é fundamental para a compreensão do extrato moral da história, então eu não vou contar aqui. Nossa, minha voz tá horrível. Eu acho que você percebeu aí, né? Mas tudo bem. O que importa aqui também não é a estética da fala, da minha erudição. Eu quero mesmo falar sobre esse livro, porque eu gosto muito dele. Então, como eu falei, esse livro tem de tudo. Você vai rir, você vai chorar muito. Não, você não vai chorar muito. Você vai ficar triste. Se você for um pouco mais sensível, você de fato vai chorar com o fim dele. Mas você vai rir bastante, muito mais do que ficar triste. Deixa eu beber um pouco de água pra minha voz voltar ao normal. Você vai também pegar muitas lições importantes e contexto histórico sobre a Rússia da época da União Soviética. Aliás,
da época que a Rússia era unida. Até porque o Bulgakov, ele nasceu na Ucrânia, mas ele é considerado russo. Porque é da época que a Rússia era unida, sem ser a União Soviética. Mas... tudo bem. Uma coisa também do Bulgakov é que ele era... Apesar dele ser russo, ele era completamente anti-bolchevique. Ele era um reacionário completo e ele pediu para sair da Rússia inúmeras vezes. Se eu não me engano, os irmãos dele conseguiram sair da Rússia, né? Porque num país comunista você não pode sair quando você quiser. Só que o próprio Stalin, que admirava ele como escritor, não deixou. E aí quando ele pediu mais e mais e mais, Stalin falou, não, cara, não vou deixar tu sair. Mas pega aqui um teatro pra tu começar a reger ele, virar um teatrólogo aqui, o chefe do teatro. E foi isso que aconteceu. E além de tudo, a sua principal obra, O Mestre e a Margarida Persée, demorou 10 anos para ser escrita e muitos outros para ser publicada, porque o Bulgakov sabia que uma obra com tal crítica e com tal peso não seria publicado nem fudendo no regime do Stalin. E então ele guardou com a mulher de sua vida, a Helena Sergeyevna Bulgakovna, que foi sua fiel escudeira e é a base para a Margarida do texto. E ela depois virou a patrona, a dona dos escritos do Bulgakov, e alguns anos depois que caiu o regime lá do Stalin, ela acho que ainda demorou um pouco mais, foi lá para os anos 70. Foi lá que caiu o regime do Stalin? Não sei. Ela publicou, teve a primeira versão do Mestre e a Margarida, o Mestre e Margarida publicado. Mas tudo bem, sobre o que fala a obra, muitas pessoas me perguntam porque eu tô fazendo uma propaganda fodida desse livro. A obra ela se passa em 3 frontes, e como o mesmo Bulgakov diz, ele é o romance do diabo. É até um bom título, né, pra esse podcast, o romance do diabo, já que muito do que eu falo aqui tem a ver com a concepção do nefasto, né, Mefistófeles, agora o demônio per se também, como a gente conhece, agora Voland, que é o demônio do Mestre e Margarida, e etc. Mas vamos lá, para quem é católico, não sei se falei aqui no início ou se foi na outra gravação que eu fiz, porque já gravei isso umas 4 vezes. Para quem é católico, essa obra vai ser uma mão na roda, porque o Mestre Margarida conversa muito com a Bíblia, e isso é muito bonito, eu aprendi muito. Claro que algumas coisas são fictícias e tal, mas eu aprendi muito com o Mestre Margarida. A obra se passa em 3 frontes. O primeiro é o fronte de discussão de 2 personagens principais, que é o Ivan e o Berlioz, sendo um poeta e o outro, se eu não me engano, diretor de uma revista, lá, o editor principal de uma revista. E aí o outro fronte é o Mestre e Margarida, e o outro fronte, que mais ou menos une todos, é o fronte de Voland, Behemoth e Azazelo, 3 demônios que são personificados e aparecem na Rússia daquela época. E dentro ainda do fronte do Mestre e a Margarida tem um subfronte, que é o fronte da história que o mestre escreve, que ele é um escritor, que é justamente a história de Pôncio Pilatos e Jesus, que, bem, como eu falei, tem 3 frontes, né? O fronte de Pôncio Pilatos com Jesus, o fronte dos 3 demônios e o fronte do Mestre e da Margarida. Foi isso que eu falei? Não, foram 4. Foram o fronte do Berlioz e do Ivan, o fronte do Mestre e da Margarida e o fronte dos 3 demônios. E aí existe um subfronte, uma subseção do livro que acompanha muito da história, que é a seção que aparece as narrações do próprio mestre da história de Pôncio Pilatos e Jesus Cristo. E essa é a parte mais fantástica do livro, porque em um capítulo você tem uma narração completamente clássica, né, realista, e outro capítulo, que esse primeiro capítulo que eu acabei de descrever é o capítulo que narra a história narrada pelo mestre, e o segundo capítulo seria... E um outro capítulo narra de uma forma completamente moderna
a história dos demônios que falam palavrão e são engraçados, e a história mesmo do Ivan e do Berlioz, que são ateus e conversam sobre Jesus Cristo, e mais ainda o fronte do Mestre e da Margarida, que estão sempre à mercê ali do Voland, do demônio. Voland é como os alemães chamam o demônio, é uma forma como eles chamam o demônio. E é o nome do personagem do grande antagonista, se eu posso dizer assim, do livro. Porque mesmo o demônio e Jesus, eles concordam em uma coisa. A maior das fraquezas humanas é a covardia. E na epígrafe do livro nós já vemos escrito uma frase do Goethe, do Mefistófeles do Goethe, que é: sou parte da força que o mal sempre pretende, mas o bem sempre faz. Deixa eu ver aqui no início do livro, que é um quote, digamos aí, uma citação do Mefistófeles do Goethe. É bem assim: pois bem, quem és então? Fausto perguntando para Mefistófeles. Mefistófeles fala: sou parte da energia, que sempre o mal pretende e que o bem sempre cria. E é esse o epígrafe que começa o livro do Bulgakov. E também aqui ele remete muito Fausto do Gounod, não sei como fala, Gounod, que era um teatrólogo, um artista, no caso também, francês do século XIX, que criou a principal peça de teatro para o Fausto, né? Maior ainda do que aquelas próprias recitadas na Alemanha na época que Fausto foi publicado, se eu não me engano, né? Tá legal isso daqui, tá chato, mas calma, eu vou chegar lá no ponto. Isso tudo aqui foi só uma entrada. E aí o que acontece? Ivan e Berlioz estão no Lago do Patriarca discutindo sobre Deus. Ambos não acreditam na existência de Deus. E o poeta, o Ivan, ele fez uma poesia falando sobre Deus, e o Berlioz estava criticando que se ele quisesse que aquela poesia entrasse no jornal, ela teria que ser um pouco mais, digamos, comunista. Ter que falar um pouco mais mal de Deus ali, ter que falar que Jesus não existiu, que na verdade foi tudo besteira. E nesse momento aparece um ser estranhíssimo no Lago do Patriarca, perto ali de onde eles estavam conversando. O Lago do Patriarca é um lugar lindo que tem na Rússia. Se eu fosse você, eu pesquisava agora mesmo no Google Lago do Patriarca, porque é um laguinho que tem no meio da cidade de Moscou e que é muito, muito, muito bonito. Inclusive nesse laguinho, a obra ficou tão famosa que nesse Lago do Patriarca existe uma placa dessas de cuidado, sabe? De atenção. Aliás, de proibido. Essas placas de proibido que tem um X em vermelho gigante. Aí tem a silhueta de um homem gordinho careca, de um gato gigante e de um homem magrinho. E o X, né, gigante, que é dizendo proibido esses três personagens, que são os três demônios, o Voland, o Behemoth e o Azazelo da obra. Mas aparece um ser estranhíssimo falando que: olha, eu posso contar para vocês uma história de quando eu encontrei Jesus Cristo. E esse ser também diz que tomou café com Kant, com Immanuel Kant. Então os caras falam: ih, tem um cara que tá completamente doido aqui. E aí o cara começa a narrar minuciosamente a história de quando ele encontrou Jesus Cristo, que ele estava lá no mesmo lugar que Pôncio Pilatos julgou Jesus. E aí ele conta minuciosamente a história. E quando ele começa a contar a história de quando ele conheceu Jesus Cristo, passa por outro capítulo e a narração vem realista. Da mesma forma, é porque é muito estranho tentar... eu tô até maculando a obra, tentando contá-la aqui, e é muito estranho contar como funciona, mas no capítulo 2, a obra que é narrada, que é a história de Pôncio Pilatos e Jesus Cristo, narrada pelo demônio, é a mesma obra que o mestre escreve no seu livro sobre Pôncio Pilatos, que depois ele mesmo vai queimar, porque ele acha que é uma merda. Igual eu quero fazer com esse podcast aqui, porque eu acho que tá uma merda. Mas como também a gente tem a frase lá no próprio livro, manuscritos não queimam. Manuscritos não queimam. Essa frase é linda. E tudo bem, a história vai se desenvolvendo. Só que depois o Ivan e o Berlioz acham que
esse cara que chegou contando a história, um cara que se denomina ele Voland, que eles não sabem que é o demônio. E eles acham, eles têm a impressão de que é um cara alemão, pelo jeito do cara. Isso também nos incute a ideia, uma crítica muito fodida à Alemanha, né? Porque se a gente for parar pra pensar, a maioria dos, entre aspas, males da humanidade, ou a maioria das teorias, ou a maioria das teorias genocidas da humanidade nasceram particularmente na Alemanha. Vamos dizer aí, comunismo, nazismo, aí a gente vê com a psicanálise, que é basicamente a morte do seu eu, né? Digamos assim, em detrimento de um ego que foi ocultado de si mesmo no seu inconsciente durante muito tempo a partir de uma perspectiva sexual. Então eu diria que o comunismo, a psicanálise e as próprias teorias nihilistas do Nietzsche são três dos demônios alemães, e que e além do Fausto também, né, da própria história do Fausto e de Mefistófeles, o Bulgakov ele coloca isso muito bem, porque ele coloca o demônio como sendo alemão, porque de fato, se o demônio existir, ele é alemão, convenhamos. E aí, tudo bem. Berlioz e Ivan acham muito estranho esse cara. E tem uma crítica também nesse livro, porque toda hora eles falam: Berlioz, seu nome é por causa do compositor, mas o Berlioz do livro não sabe quem diabos é o Berlioz compositor. Mas, de qualquer forma, foi só uma curiosidade. E aí, o que acontece? O Voland, o demônio, como eu vou chamá-lo a partir de agora, diz que o Ivan e o Berlioz estavam errados, e aí pra provar ele disse que o Berlioz ia perder a cabeça dele no final daquela noite. E aí eles, esse cara é muito estranho. E aí o Berlioz ele não acreditou muito, mas ele foi precavido ali, né? Ele fez umas coisas precavidamente, mas no final da noite ele acaba perdendo a cabeça. E aí fica só o Ivan fica doido, porque o amigo perdeu a cabeça mais ou menos na frente dele. E ademais, o pior de tudo é que um cara previu que o amigo ia perder a cabeça, né? Então ele ficou completamente doido ali, teve que parar no manicômio. E a história basicamente se movimenta a partir desse fato, de que em todo lugar que Voland, o demônio, chega, ele tem uma presença muito estranha ali, e ele consegue prever as coisas, e ele é um cara muito estranho. Ele tem um olho verde, outro olho castanho, e ele vai prevendo as coisas, e as pessoas não acreditam que ele vai prevendo as coisas. E quem sobrevive pra contar a história fica tão doido que acaba parando no manicômio do médico lá, que eu esqueci o nome. Se eu não me engano é Mikhail o nome do médico, o próprio nome do Bulgakov. Eles acabam parando no manicômio do Mikhail, e porque eles viram coisas, né, que não deveriam, e acabaram ficando doidos. E o que o demônio tá fazendo em Moscou, por exemplo? Eles falam na história, o demônio nada mais nada menos foi pra Moscou dar a motivo de fazer um baile, que ele sempre faz, mas ele sempre precisa que a anfitriã do baile, a rainha do baile, se chame Margarida. A mesma Margarida que tem no Fausto, né, que é a amada do Fausto mesmo. E eles foram pra Moscou em busca de uma Margarida, mas eles foram sob o disfarce de um ilusionista, de um professor que mexe com magia negra. E é muito difícil, né, você conseguir entrar num país fechado, num país comunista. Então esse professor tinha todos entre aspas, ele tinha todo ali o esquema para ele ir para Moscou, dar palestras sobre ilusionismo. E inclusive um dos principais capítulos desse livro mostra o demônio meio que fazendo performance sobre ilusionismo, e ele começa a fazer dinheiro jorrar, e o povo pega o dinheiro, começa a chorar, o povo briga por causa do dinheiro. Aí ele meio que cria um ateliê dentro do próprio palco e fala para as mulheres irem lá e buscarem o que quiserem. E eram tudo roupa de marca francesa e tudo mais, que é proibido, né? Era proibido na Rússia entrar produtos. Aliás, em qualquer país comunista, né? É proibido entrar produtos que não produzidos pelo seu próprio povo, porque é um estado fechado. E
E as mulheres vão loucas lá no palco e começam a experimentar uma coisa mais cara que a outra. E de repente, quando elas estão na rua, ou quando os homens estão na rua e eles vão gastar o dinheiro, ou o dinheiro some, ou a roupa que elas pegaram também some. E aí as mulheres ficam peladas no meio da rua, e os caras ficam bestas quando o dinheiro some, ou então as pessoas que receberam o dinheiro ficam muito putas que o dinheiro some. E algumas pessoas vão pensando, né, pensando e pensam, tanto que acabam ficando doidas no que aconteceu. E elas percebem que é tudo culpa do ilusionista, né, do cara que faz magia negra, que entrou em Moscou para dar essa palestra. Aliás, várias outras palestras. E aqui também tem uma crítica muito forte aos ateus, né? Porque, em geral, para um Estado comunista funcionar, o povo precisa alicerçar as suas crenças mais, vamos dizer assim, mais nobres no próprio Estado, ao invés de uma entidade metafísica. E assim fizeram, e assim fazem os comunistas que são ateus, mas eles acreditam em um Deus chamado Estado. A maioria dos comunistas são ateus, e os que não são estão altamente danificados. E o que acontece? Quando os comunistas, o povo russo, percebe que há um demônio, e eles começam a ficar doidos por causa da presença do demônio, que faz várias traquinagens lá, aí o demônio some, aí eles falam, não é possível o que me aconteceu. Isso não é obra do demônio, isso não é obra do diabo. Foi um truque de ilusão, ou eu estava ficando doido, ou esse cara tinha cartas na manga muito bem colocadas, sabe? Eles não admitem que o natural, que o sobrenatural aconteceu. E tem essa crítica fodida no livro, porque a maioria das pessoas ou ficam doidas, ou elas mentem para si mesmas para não acreditar que uma coisa realmente sobrenatural aconteceu. Isso é muito engraçado de se notar, principalmente no final com alguns personagens, né? Por exemplo, com o marido da Margarida, que não é o mestre, tá? E aí vão acontecendo essas coisas. E aí, enquanto vai acontecendo essas coisas, com o passar do livro, vai aparecendo do nada narrações de Pôncio Pilatos conversando com Jesus Cristo sendo levado para o Calvário. E quem lê, a gente só aproveita a leitura, porque é muito gostoso de se ler. É um dos livros mais gostosos que existe de se ler. Muito bom mesmo. E a gente só vai aproveitando a leitura, mas a gente não está entendendo nada. Porque o capítulo onde o demônio narra pro Berlioz e pro Ivan o capítulo que o demônio narra pro Berlioz e Ivan que o diabo existiu e ele pode provar é o primeiro. Só que aí depois que ele faz essa narração e os caras acham que ele é doido, continua acontecendo capítulos com a narração da história do drama de Jesus Cristo com Pôncio Pilatos. E a gente não vai entender nada até aparecer o mestre na história. E o mestre da história, ele não tem nome, todos chamam ele de mestre também. Pelo menos na história não aparece o nome dele, é só mestre. O mestre da história tá justamente no manicômio do Mikhail, junto com o Ivan, que ficou doido, né, da cabeça, que apareceu lá no manicômio também. Mas ao contrário de todos os outros que estão no manicômio naqueles dias, a história acontece em uns 5 dias, se eu não me engano. Ao contrário de todos os outros que recentemente foram pro manicômio naqueles dias, o motivo do mestre estar no manicômio não é ilusão demoníaca ou qualquer tipo de ilusionismo ou de... Qual outra coisa que eles chamam no livro? Hipnose. Não é nenhum tipo de hipnose, mas ele tá lá simplesmente por amor. Ele ficou doido por amor, né? E aí ele entra na cela, como é que chega essa parte? Ele tem a chave da cela dele por algum motivo e ninguém sabe que ele tem a chave. E aí de noite ele saiu e olhou lá pelas grades a cela do Ivan, destrancou e entrou e começou a conversar. Eles conversaram, por que você tá aqui? Aí o Ivan fala, cara, o demônio previu que meu amigo ia morrer, blá blá blá. E ele perguntou, tu acredita? Pro mestre. O mestre falou, acredito. Aí o Ivan falou, por que você acredita? Aí o mestre disse que já viu de tudo, já viu... Ele sabe que a presença do destino, que a influência do destino existe, e ele narra
o capítulo mais belo que eu já li na minha vida. Deixa eu ver o nome do capítulo. Eu sei que é o capítulo 13, que ele narra o motivo dele acreditar que coincidências metafísicas existem. O capítulo 13, qual é o nome? O aparecimento do herói, que é o capítulo que aparece o mestre de fato. E nesse capítulo ele narra o encontro que ele teve com a Margarida. E esse capítulo eu não posso dar spoiler, porque... não tem spoiler na real pra dar, mas eu não posso narrá-lo, porque qualquer coisa que eu falar aqui eu vou macular esse capítulo. É como eu já disse uma vez, se vocês não forem ler essa obra por algum motivo, eu recomendo que vocês peguem numa biblioteca e leem apenas o capítulo 13, o capítulo Aparecimento do Herói, que é o capítulo que ele fala os motivos, como eu acabei de dizer, do porquê que ele acredita que coincidências e o destino existe. Ai, cara, é minha vontade de ler esse livro de novo, é muito bom esse capítulo. É de longe o melhor capítulo que eu já li na minha vida de alguma coisa literária. E é um capítulo romântico, sim, você vai ver ali o romantismo nesse capítulo. E como eu já disse, também a Margarida é embasada na mulher dele, a Helena, que ele teve na vida real, né? E é curioso também que a Helena, na vida real, ela protegeu os manuscritos do Bulgakov e guardou, mesmo anos depois da morte dele, dezenas de anos após a morte dele, para publicar. Ela era meio que a patrona dos escritos dele, assim como a Margarida foi a patrona dos escritos do mestre. Dentro da história do próprio Bulgakov, é como se ele tivesse previsto o futuro. E... tá, acontece esse capítulo e... de repente... por algum aí começam a narrar a história, o drama da Margarida, que ela tinha casado com outro homem, blá blá blá. Só que o demônio entra em contato com a Margarida, porque além dela ser inteligentíssima, ela não tem nada a perder, porque o homem que ela ama, que é o mestre, desapareceu. Ela nunca mais viu ele, ela não tem nada a perder, ela tá com um cara que apesar de rico ela não gosta, ela só tá com ele por causa dos luxos econômicos. Ela é extremamente articulada e ela é extremamente bela e ela não tem nada a perder. E o demônio começa a entrar em contato com ela, porque o demônio sabia que ela queria recontatar o mestre. E o demônio fala, você tem algum desejo que você queira realizar? Eu sei que você perdeu alguém importante que você quer encontrar. E vai tentando ela assim, até ela chegar no apartamento que o demônio alugou na Rússia para passar um tempo lá. E o demônio fala, olha, eu realizo qualquer desejo que você quiser. E você vai vendo o demônio, ele sempre é muito articulado, ele é sempre bondoso no livro. É muito engraçado, é muito curioso. E eu realizo o que você quiser, contanto que você seja a minha anfitriã num baile que eu tenho de dar esta noite. E Margarida não tem nada para perder, aceita. E esse baile que Voland, que o demônio está falando, é o grande baile de Satã, que é o capítulo, se eu não me engano, é o 26, deixa eu ver aqui. Não, é o capítulo 23, o grande baile de Satã, que é o segundo melhor capítulo do livro, depois do aparecimento do herói. Que é o capítulo que narra a grande festa que o Voland deu para os mortos. E aí apareciam vários mortos famosos no livro. Aí geralmente quem tava no grande baile de Satã? Assassinos, mentirosos, envenenadores, falsos príncipes, traidores, é do caralho. E ele vai narrando, todo mundo chega no baile e tem que beijar a mão da Margarida, que tá lá como anfitriã, né? E ela é extremamente bela e o caralho, com um gato do lado, o gato gigante que é o Behemoth. E que mais? Aí acontece uma grande dança também, no próprio baile acontece uma grande dança dos mortos, que lembra muito, mas muito, aquela música do Michael Jackson, Thriller, nanana, Thriller, Thriller Night. Cara cantando rouco, deve ter ficado a coisa mais horrível do mundo. Deixa eu tentar fazer a voz fina aqui. Não dá. Minha voz tá fodida. Não vai.
Eu tô parecendo um autista fazendo isso daqui. E aí, tá, acabou o grande baile de Satã. Aí eles estão mortos, porque eles ficaram a noite inteira, né, em pé. E no relógio, era para dar 6 horas da manhã, mais ou menos. Mas a Margarida viu que a lua ainda estava lá em cima, cintilando. Porque o Voland, o demônio, também consegue dobrar o tempo. Aí ela vai perguntando algumas coisas pra ele. Aí sempre o gato tá por perto. O gato fala também, ele é bem engraçado. O Azazelo também tá sempre por perto. Tem um outro lá que eu esqueci o nome também, que é muito importante pro... faz parte do séquito do Satã. E aí o demônio pergunta, que desejo você quer que eu realize, minha querida, em detrimento dos seus serviços de hoje. E ela quis falar, né, que ela tinha um amado, que ela queria ver de novo, mas ela tava com medo do demônio matá-lo, por inveja, né, vai que o demônio queria ela, só que o demônio não triscou um dedo nela. O demônio não tá nem aí pra carne. Imagina, você é o maior inimigo, você renegou, você foi o primeiro espírito a renegar Jesus Cristo, você está na Terra há muitos milênios, você está cansado, você já está entediado, a última coisa que você vai querer é transar com alguém, a última coisa que você vai querer é aproveitar a carne de alguém, porque você já fez isso diversas vezes. O demônio é ardiloso, ele não quer consumação sexual, ele não vai matar diretamente ninguém, ele só vai fazer as maldades através de uma forma indireta ou de uma forma poética, porque eu acho que depois que a eternidade está nas suas costas, não vai sobrar nada além da poesia. Eu não falo só poesia de escrever sonetos, eu falo da poesia geral do mundo, da estética geral das coisas. E aí aconteceu, a Margarida ficou com medo, não falou que ela queria ver o mestre, mas o demônio sabia já que ela queria ver o mestre, e por fim ela falou, tem uma pessoa que eu quero ver e eu não vejo há muito tempo, e de repente aparece o mestre com roupa de hospital lá no apartamento do demônio, todo fudido, ele não tá... E ele tá muito pálido, né, com o que aconteceu, mas ele tá daquele jeito, Ele tá espantado, mas ele não tá surpreso. E aí ele vê a Margarida também, eles começam a chorar um pro outro, né, porque fazia muito tempo que eles não se viam. E aí aí eles começam a contar a história deles para o próprio demônio que já sabia. E, por cima, a Margarida, ainda ousada, pediu para que o Voland recuperasse os manuscritos do mestre que ele tinha queimado, assim como o autor próprio, o próprio Bulgakov, fez na vida real, queimando os manuscritos do Romance do Diabo, do mestre Margarida, pela primeira vez. E acontece isso na história também. Então Margarida fala pro demônio, eu tenho o mestre, ele escreveu um romance aqui sobre Pôncio Pilatos e ele queria recuperar porque ele queimou num ato de impensado. Aí o demônio fala, Pôncio Pilatos, sendo que ele acabou de ouvir, né, uns dias atrás, a história do Ivan e do Berlioz conversando sobre Jesus, sobre a existência ou não de Jesus, e ele próprio estava narrando pros caras a história de Pôncio Pilatos. Aí o demônio recuperou do fogo e disse a famosa frase, manuscritos não ardem, e colocou nas mãos, e ele tocou assim o manuscrito, né? Porque quando ele toca as coisas parecia que ele entendia de tudo, não sei o que lá. E aí ele entendeu, ele leu em um segundo todos os manuscritos do Bulgakov. Do Bulgakov não, do mestre. E aí ele falou, caraca, esse livro aqui tem valor, por que você não publica? A história está verossímil, pelo que eu conheço. Ele falou mais ou menos com... Ele não falou com essas palavras, ele fez um texto lá muito mais genial, muito mais bonito. Inclusive, eu li essa parte, eu tava no hospital, esperando ser atendido para fazer as minhas rotinas, as minhas consultas rotineiras do coração. E eu fiquei emocionado lendo, vendo o demônio lá tirar da lareira, do pó da lareira, o romance inteiro do cara completo. E aí Margarida foi oferecer, se eu não me engano aconteceu isso, Margarida foi oferecer o romance pro mestre, que ele falou, não quero esse romance, eu joguei ele fora. E a Margarida falou, mas o demônio acabou de falar pra você publicar que vai fazer sucesso. Aí o mestre falou, não preciso desse manuscrito, tudo que eu preciso já está aqui na minha cabeça. Ou seja, manuscritos não ardem, meu amigo, manuscritos
não ardem. E aí, isso já é bem no finalzinho da história. E aí o mestre e Margarida vão morar juntos. O mestre é um cara pobre, né? Então ele, inclusive, ele se preocupa o tempo inteiro com a saúde financeira da Margarida, que vivia com um cara rico. O mestre vivia numa alcova, num lugar extremamente pequeno, bonitinho. A Margarida já tinha ido lá algumas vezes no início da história deles, quando eles eram apaixonados um pelo outro, antes deles se separarem eternamente. E ela sabia que o mestre era um cara pobre, mas ela falou: desde que eu tenho você, eu não tô nem aí pra pobreza, meu colega. A gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Isso também mostra uma mentalidade anticapitalista, mas também reacionária do Bulgakov, que odiava o comunismo, mas ele também já sabia que dinheiro e pó é a mesma merda, escrevendo isso. E ele falou, e aí ela falou: a gente se arranja, porque mais importante do que estar no local de 300 metros, com uma piscina gigante, as paredes tudo de mármore, o caralho A4, ela sabe que o verdadeiro lar dela era junto daquele cara lá, que por mais que fosse pobre, por isso também tem umas críticas que eu faço, porque eu já vi isso na pele, acontecendo comigo mesmo, os caras, esses men going their own way, eles falam: ah, mulher merda, quer dinheiro, não sei o que. Mas quando você tem a personalidade boa, quando a mulher realmente quer de verdade e vice-versa, não tem tempo ruim, meu amigo. Ela vai morar com você em uma caixa de papelão e ainda vai ficar feliz porque ela tem o necessário. E é quando ela falou: a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito. E aí o demônio deu um presente lá pra eles, que eu esqueci qual foi agora. Só que foi roubado, aí a mulher que roubou devolveu, e ela ficou tão incrédula com o demônio indo lá pedir de volta, que ela começou a também desacreditar que o demônio existia. Foi um caralho, assim. E aí, acontece o final da história. E aí, enquanto rola isso, nos outros capítulos também vai narrando os últimos momentos de Jesus Cristo antes de morrer. E o caralho, aí vai falando aí fala de Mateus Levi, do arrependimento dele, fala do arrependimento do próprio Pôncio Pilatos, é muito lindo. E aí fala também do próprio arrependimento do Judas, do Judas de Iscariote, né? Iscariote lá no lugar, Judas Iscariote. Porque tem dois Judas, né, na história, eu só descobri lendo também o Mestre Margarida, não existe só um Judas, são dois. E por isso que falam Judas Iscariotes, para não confundir. E fala o arrependimento de todo mundo depois que Jesus morre. Aí fala de Maria Madalena. Puta parte foda, meu amigo. Maria Madalena lá lá na pedra onde Jesus estava, e ela acreditava sempre nele. E eu também fui pesquisar nessa época a história da Maria Madalena. E dizem que não existe nenhuma evidência de que ela era uma vagabunda do caralho, como a galera gosta de pintar. Não existe nenhuma. E eu tenho certeza que aquela mulher era praticamente uma santa também, que nunca fez nada de errado. E aí o Bulgakov pinta ela de um jeito muito belo também. E o que acontece no final da história? Jesus, o próprio Hanotsri, como ele é chamado verdadeiramente, ele chama o Voland para conversar e fala que quer que o mestre e Margarida subam. E isso Jesus já tinha subido também, porque é meio que um... Como é que eu digo? Que nem Lost. Alguém que já assistiu Lost? O mestre e Margarida é um mini Lost. Ai, cara, eu sou muito beta, eu tô aqui pensando, puta que pariu. Se minha primeira namorada tivesse ouvindo eu falar que ela ia gostar pra caralho do mestre e Margarida, mas foda-se. Aí é tipo Lost, o Mestre Margarida. A história avança do nada, a história volta do nada, e de repente narra um presente, de repente estão lá no futuro, pra depois voltar pro presente. É basicamente isso, a narração do Mestre da Margarida, em certos pontos. E Jesus chama eles, fala: ah, tudo bem, vocês precisam ir pro outro mundo. E aí depois de uns dias, se eu não me engano uns 2 dias, aparece o Azazelo lá na alcova do Mestre e fala: bem, tem alguém chamando vocês vão pra outro lugar. E aí eles já não temiam nada, né? Eles já estavam completamente fodidos. E aí o Azazelo sempre deixou... Azazelo é o nome de um demônio também. O Azazelo sempre deixou claro que eles iam pra um lugar bom. E aí no final aparece os dois numa casinha no céu,
vivendo juntos eternamente. Cara, por que eu tô chorando? Do nada. Aí o final da história é esse, o mestre e a Margarida juntos numa casinha bonita no céu, vivendo eternamente, bem pra sempre, ao lado de Hanotsuri. Ai, cara. E aí acontecem duas coisas na história que eu não narrei, que são dois fatos muito legais. Que é o primeiro, que antes do mestre e da Margarida subirem aos céus. Eu sou uma bicha, puta que pariu. Antes do mestre e da Margarida subirem aos céus, o Voland fala que não tem mais nenhum assunto para tratar lá em Moscou, então ele faz uma grande tempestade e Moscou se acaba em chuva, em tempestades, em tornados. E o Voland, seu séquito, o mestre e Margarida assistem, contemplam essa tempestade de longe, assim. E eles acham aquilo bonito pra caralho, porque o Bulgakov narra, né, como que Moscou vai se desintegrando até eles chegarem. Ah, puta que pariu, tem outra parte muito doida no final, que quando o Voland tá levando eles voando, né, eles estão voando pro paraíso, que não fica no céu, literalmente aqui na atmosfera, eles vão voando, 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 voando aos céus. E quando eles chegam, se eu não me engano é Urano, quando eles vão chegando, Urano, é Urano que é gaseificado, não sei se é Saturno ou Urano, mas eles chegam em um planeta, Urano, e eles percebem que existe um cara, que existe alguém lá em Urano. Existe uma vilazinha que é por onde eles entram no paraíso, e além de tudo existe um cara solitário que está sentado em um trono olhando pro infinito lá em Urano. E quando eles chegam, o demônio fala pro mestre que aquele que tá ali admirando nada eternamente é Pôncio Pilatos. E ao lado do Pôncio Pilatos, naquela noite eterna, tá o cachorro do próprio Pôncio Pilatos. E aí parece que eles começam a caminhar em direção ao paraíso, à vilazinha, e aí o mestre fica admirando, contemplando Pôncio Pilatos. Eu não lembro se ele foi lá falar com ele agora. Eu acho que não, ele só ficou admirando durante um tempo o cachorro do Pôncio Pilatos deitado ao lado dele, que é bem famoso também, o cachorro do Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos com a mão nas têmporas, porque ele tinha enxaqueca, e o Bulgakov deixa isso claro o tempo inteiro. E ele olhando pro nada, simplesmente olhando pro nada. Tá, mas era só essa cena que eu queria narrar porque é bonito. Eles indo, voando, né, pro paraíso. Os seis juntos. O Voland, seu séquito, o mestre e Margarida. Cara, é muito bonito isso, porque mostra que apesar do mundo ser uma dualidade, tudo se completa. Jesus e Voland são amigos, é como tá na epígrafe do livro, né? Deixa eu ler aqui de novo. Pois bem, quem és então? Sou parte da energia que sempre o mal pretende e que o bem sempre cria. E aí... tudo bem, aí que eu esqueci de narrar duas coisas, que foram essa, né, que na verdade eu já narrei, que é a tempestade que acontece em Moscou, e a parte como o demônio pede para que Margarida o visite. Ele entrega um creminho pra Margarida, e essa pra mim é a parte mais fantástica, falando de modo literal, sobre fantasia e beleza também. Inclusive eu tenho uma pintura colada aqui no meu guarda-roupa, que se parece muito com esse momento. O demônio fala pra Margarida passar um creme no corpo dela, que é um creme que vai fazer com que ela fique fantástica.
ela passa esse creme, ela rejuvenesce, ela fica invisível pra todos, ela fica pelada e além de tudo ela consegue voar. E e aí ela vai ninguém fala pra ela que o creme tem esse efeito. Aí quando ela chega em casa, né, ali o marido dela, ricaço, lá tá trabalhando e ela queria logo visitar o demônio pra ver se ela conseguia pra ela ser anfitriã do demônio e depois pedir pra rever o amor verdadeiro da vida dela. Ela passa esse creme e ela começa a perceber esses efeitos. E aí ela pega a vassoura que tem perto ali do quarto dela, que tava perto do quarto dela, que pertencia à empregada, a Natasha, que é o diminutivo de Natália em russo. Aí ela pega a vassoura e começa a voar. E quando ela tá voando, ela percebe que o marido dela tá voltando pra casa depois depois do trabalho, de mais um dia de trabalho. Ela chega no marido dela, acho que ela manda o cara tomar no cu, fala que ele foi um merda, que ela vai voar pra verdadeira felicidade. E o jeito que o Bulgakov narra o marido da Margarida é muito engraçado, porque ele é realmente um filho da puta do caralho. Aí o cara é um merda, um lixo de homem. E aí, por exemplo, no final da história... Ah, calma, eu vou contar o que acontece no final com o marido dela. Aí ela voa, aí o Bulgakov passa umas 5 páginas narrando o voo da Margarida sobre Moscou. E como ela, em qual velocidade ela foi, o que ela sentia, quais prédios ela viu de cima, quem ela percebeu, quantas pessoas perceberam ela, quantas coisas ela fez antes de ir lá pra casa do demônio. E é muito legal essa parte, eu tenho ela aqui colada no meu guarda-roupa. Mas essa pintura aqui é outra coisa, ela foi feita antes desse livro. Mas é muito igual. E o que acontece? Natasha, quando vê que a Margarida tava gritando lá em cima do quarto, toda feliz, dizendo que tava rejuvenescendo, entra no quarto e Natasha é a empregada da Margarida. E ela vê que não tem ninguém lá, só que tem um creminho. E aí Natasha começa a passar esse creminho no rosto e Natasha já era uma velhona. E a Natasha começa a ficar uma mulher gostosa. E ela também começa a gritar, só que Margarida fez esse mole, ela deixou o creme lá, né? E aí a Natasha começa a se ungir com esse negócio, é uma pomada, um creme, sei lá, vai se ungir com isso, começa a passar no corpo dela. E ela começa a ficar invisível também. E o que ela faz? Quando ela desce e vai falar pro marido, pro patrão dela, que é o marido da Margarida, que ele já tinha chegado. Aí ela pega esse creme e passa na cara dele, passa uns negócios lá. E o marido dela vira, ao invés de virar eterno também, virar bonitão, rejuvenescer e voar, o marido dela vira um porco gigante, o marido da Margarida. E o que a Natasha faz? Ela usa esse porco como vassoura pra sair voando atrás da patroa dela. E o cara tá com medo porque ele vira um porco gigante. Aí eles começam a sobrevoar Moscou, fala também do voo dela e fala quando eles chegam lá numa floresta bela. E nessa floresta é tudo sobrenatural, aí tem um peixe dirigindo um carro. E é do caralho, meu. É do caralho esse livro. É a coisa mais linda que eu já li na minha vida. E aí depois, quando a Margarida chega no demônio, a Natasha vai chegando logo atrás, né? Porque ela seguiu a patroa. Aí acontece toda a festa lá. E o marido da Margarida é um porco gigante. Aí depois que o demônio volta ele ao normal, ele... O marido da Margarida fala: tá, tudo bem, aconteceu isso, mas eu vou te exigir, senhor Voland. Ele não sabia que era o demônio. Que me faça uma carta dizendo explicitamente tudo o que aconteceu essa noite. Aí o secretário do Voland, que é o Azazelo, falou: ah, com todo prazer, nós fazemos sim uma carta para você entregar à polícia, mostrando tudo o que aconteceu hoje. Hoje, o querido, blá blá blá, que eu esqueci o nome agora, se transformou em um porco, veio voando até o apartamento número tal, participou do baile de Satã, e depois ele... ele viu coisa X, viu coisa Y, assinado Azazelo. Aí o marido da Margarida fala: muito obrigado. Aí ele é tão otário que ele vai ainda na delegacia mostrar a carta que ele tem de acusação. E é claro, né, que os policiais vão acreditar nesse lixo. Aí ele também é o cara que no final do livro ele começa a esquecer tudo que aconteceu, porque ele é um desses ateus comunistas fervorosos. Aí ele não ia
conseguir viver sabendo que uma força metafísica existe. Então a própria natureza dele fez ele se forçar a esquecer que algo sobrenatural existiu. Isso se aplica muito à vida real. Existem diversos relatos de milagres no mundo com o passar da história. Existem pessoas que já viram coisas fantásticas, mas essas próprias pessoas, inclusive você, eu tenho certeza que alguma coisa de estranho já aconteceu na sua vida. Essas pessoas, elas se forçam a esquecer aquilo, elas fingem que não aconteceu, ou elas preferem acreditar que viram errado, porque elas não querem viver com a consciência pesada pelos atos impuros e pecaminosos que elas já cometeram na vida, caso exista, sim, uma entidade metafísica. Porque se existir um diabo ou um Jesus, com certeza existirá um Jesus ou um diabo. Então, para elas fica muito difícil, né, conviver com isso. Então eram esses os dois fatos que eu queria contar aqui ao final também. Que Moscou tornou-se pó, Moscou virou um grande tornado, aliás, viu um grande tornado, e que Margarida voou pelos céus de Moscou em uma vassoura seguida pela sua empregada, que estava montada num porco gigante, que por sinal era o marido da Margarida. Esse podcast tá muito estranho, tenho certeza que ninguém chegou até aqui, mas pra mim tá muito bom. E o que mais que eu falei aqui? Eu falei disso. Acho que eu falei. Não, tão complexo. Como eu falei também, e onde entra aqui o empenho, né? Como eu falei no início desse podcast, onde entra esta parte precisa. Eu vou salvar aqui e já vou falar sobre isso. Pronto, salvei aqui. Como eu tava falando sobre a paixão pelo empenho, por que esse livro é tão importante do ponto de vista do trabalho, da disciplina? Primeiro porque o próprio Bulgakov sabia que esse livro não seria publicado tão cedo, enquanto o regime no qual ele vivia estivesse de pé, ele não seria publicado, porque é um livro que contém muitas críticas ao regime comunista, muita crítica aos ateus, críticas veladas, sabe? No entanto, críticas. Tinha comédia, tem coisa picada, tem a história de Jesus Cristo e Pôncio Pilatos, tem também o demônio, o caralho. Ele sabia que não seria publicado. Então ele passou, se eu não me engano, 13 ou foram 10 anos da vida dele aperfeiçoando o mestre Margarida. Em algumas situações ele inclusive em uma situação inclusive ele não aguentava mais mexer nesse romance, ele queimou tudo. Ele jogou tudo no fogo e foi às favas, mandou tomar no cu. Eu também chegaria no nível dele, afinal, ele nunca seria publicado, ele tava passando um trabalho do caralho e ele cansou, ele simplesmente cansou. Tem um momento que a gente cansa. E então ele passou, aqui tem quantas páginas esse livro? Cerca de 400 páginas, 420 por aí, 420. Então ele passou 10 anos trabalhando nesse livro, com empenho, com zelo. E é como eu falei também, eu vou fazer um podcast sobre o Leonardo da Vinci, falando sobre como ele pintou a Última Ceia, que às vezes ele ficava lá no salão onde estava no refeitório, onde a Santa Ceia está pintada na parede do refeitório. Ele subia na escadinha dele, olhava durante uns 30 minutos para a Santa Ceia, às vezes dava uma pincelada de lado assim ou de cima, porque ele percebeu alguma coisa que poderia incrementar ali. Depois ele fazia só essa pincelada e ia embora. E os monges que ficavam no local falavam, só vai trabalhar isso hoje? Mas o cara tinha consistência, né? A consistência é o principal aqui. Mesma coisa que o Bulgakov fez com o mestre Margarida. Foram muitos anos trabalhando e sempre aperfeiçoando. Todo trabalho tem o que aperfeiçoar, isso é inegável. Todo trabalho que tu fizer artístico vai ter o que aperfeiçoar. Tem uma hora que a gente vai ter que publicar, é verdade, mas todo trabalho tem alguma coisa para ser melhorada. Isso também é meio que um paradoxo, né, da infinitude de um trabalho completo. Então, eu queria ler aqui no final, para vocês verem a paixão pelo empenho que esse cara tinha e o quão empolgado ele estava com a própria ideia. Vou soltar meu microfone aqui durante um segundo. Não precisa, já achei. Eu vou ler as cartas que ele escreveu
as correspondências que ele trocou com... Quem aqui que tá falando? Ele trocou correspondências com alguém, acho que é relevante pensar nisso agora. Falando sobre a concepção do livro, né? Como ele concebeu essa obra. E as cartas foram trocadas entre 1º de junho e 16 de junho. Eu vou as ler aqui, mostrar como é que foi esse trabalho. Ele começa dizendo, numa carta no dia 1º de junho: não quero largar o romance, nem por um dia. Hoje começo o 8º capítulo. E aí no dia seguinte ele falou: tenho que acabar com esse romance, agora! O cara tava já ficando maníaco por causa do romance dele. E é esse o nível que a gente fica quando tratamos de assuntos tão demoníacos ou tão angelicais. E aí no dia 9 de junho ele falou assim: foram passados a limpo 15 capítulos e agora já 16. Ou seja, do 1º de junho a dia 9 de junho ele escreveu 16 capítulos e passou a limpo os 16. O que daria algo aí, pelo tamanho da obra, de 200 páginas. O cara mexeu em 200 páginas em 15 dias. E ainda as formatou. Aí ele disse no dia 10 de junho: com o romance, questões. Como tudo é complicado, estou ditando o 18º capítulo. Aí 3 dias depois, no dia 13 de junho, ele disse: dito o 21º capítulo, estou enterrado embaixo desse romance. Enterrado! Já pensei em tudo está claro para mim. E aí ele disse também depois: tenho diante de mim 327 páginas datilografadas, cerca de 22 capítulos. Se tiver saúde, logo a cópia estará terminada. Falta o mais importante, a correção, grande, complexa, atenta, possivelmente de algumas páginas do manuscrito. O que vai ser? Você pergunta. Não sei. Provavelmente você vai colocá-la no escritório ou no armário em que jazem minhas peças mortas e vai se lembrar dele de vez em quando. Aliás, não conhecemos nosso futuro. E aí no dia 16 de junho, acho que ele já estava perto da morte, ele disse, acho que foi a última carta trocada, eu acho que foi até com a Helena que ele trocou essas cartas, a mulher dele, a Margarida dele. Ele disse: sinto-me com cansaço sem medidas, dito o 28º capítulo. Bem, eu vou ler aqui também um parágrafo escrito pela própria crítica que vem ao final do livro e vou tentar encerrar logo esse podcast que já está bem grande. A apreensão pelo destino da obra estava presente até o fim. De fato, né, ele não sabia quando ia publicar, como relata Helena Sergeyevna. Certa vez, ele me obrigou a me levantar da cama e, apoiando-se em meu braço de hobby, pés descalços, fez a ronda do apartamento, do apartamento, assegurando-se de que os manuscritos de O Mestre e Margarida estavam no lugar. Recostou-se bem alto no travesseiro e apoiou o punho direito no quadril. Como um cavaleiro. O cara tava completamente doido por causa dessa obra. E acho que é por isso que eu admiro tanto o Mikhail Bulgakov. Além dessa obra que eu falei, dessa cena da Margarida sobrevoando Moscou que eu relatei para vocês, eu também coloquei na parede na porta do meu guarda-roupa foto do Bulgakov quando ele tinha mais ou menos minha idade. Ele tinha 21 anos e ele já tá com um olhar tão intenso, tão curioso, sabe? Que eu me pergunto o que ele tava pensando quando aquela foto foi tirada. Imagina o cara encontrar a Margarida dele, que preservou os manuscritos dele durante tanto tempo. Mas ainda, né, ele encontrou o amor e encontrou a insânia, né? A mulher dele permitia toda essa insanidade. Tanto é que ela, vamos dizer, viveu esse drama, ou melhor dizendo, esse romance todo junto dele. Acho que foi isso, fiz um breve resumo aqui do livro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero narrar.
Aí tem aqui... Ah, lembrei o nome do outro, do secto do demônio. Koroviev. Vendo aqui o nome dos capítulos. Nunca fale com desconhecidos, Pôncio Pilatos, a sétima prova, perseguição, o que aconteceu na Griboyedov, esquizofrenia, como foi dito, esse capítulo também é bom, o apartamento sinistro, o embate entre o professor e o poeta, truques de Koroviev, notícias de Yalta, a divisão de Ivan, a magia negra e sua revelação, o aparecimento do herói, glória ao galo, o senhor Nikanor Ivanovich. Eu acho que é esse sei lá, não vou falar o marido da Margarida. A execução, um dia agitado, os visitantes azarados. São os 18 primeiros capítulos. Aí depois vem mais 16. Aliás, mais 14. Margarida, o creme de Azazelo, que é o creme que eu falei. O voo, que é o capítulo que narra o voo da Margarida. Inclusive esse capítulo tem 12 páginas, um dos maiores. A Luz de Velas, o Grande Baile de Satã, que é um capítulo de 15 páginas, que é o maior. A Remoção do Mestre, como o procurador tentou salvar Judas de Queriote, o enterro, o fim do apartamento número 50, últimas aventuras de Koroviev e Behemoth. É decidido o destino do mestre Margarida, é hora, é hora. Aí os dois últimos, Na Colina dos Pardais, Perdão e Refúgio Eterno. O que tem no epílogo? Eu não lembro. 300... Ah, será que foi essa parada dele encontrar Pôncio Pilatos lá em Saturno? Vamos ver. Ah, eu acho que é... Ah, não. O epílogo fala como ficaram as pessoas, né? E fala como ficou o Ivan, aí fala como ficou o marido da Margarida, fala como ficou todo mundo que viu o demônio, né? Lá em Moscou. Inclusive eu já ouvi relatos de pessoas que acabaram de terminar esse livro e logo em seguida começaram a lê-lo de novo. E é o que eu tô pensando seriamente em fazer agora. Lendo tudo. Que é um livro extremamente gostoso de ler, extremamente intuitivo. É um livro engraçado, como eu já disse. Meio triste no final também. Tem muita lição de moral, principalmente as de Jesus Cristo para Pilatos. Puta merda. É o melhor livro que eu já li na minha vida. Em breve eu vou voltar com os 3 primeiros cantos do inferno. Vou também tentar, além de falar sobre os cantos, vou tentar falar um pouco, fazer um perfil dos personagens, a começar por Dante e Virgílio, né? E aí eu vou criar uma playlist aqui só pra falar sobre a Divina Comédia. E também vou voltar aqui pra falar um pouco sobre Leonardo da Vinci e o que eu acho dele depois de ler a sua biografia e de dar uma olhada na biografia do Vasari sobre o próprio Da Vinci. E nós vamos nos comunicando por aí.